Aposto que você já ouviu falar da civilização perdida de Atlântida, afundada nas águas da costa da Grécia Antiga. A história deveria ser um mito, mas será que os cientistas finalmente encontraram a cidade perdida? Não tenho certeza sobre isso, mas eles acharam um continente perdido. Espere só um minuto. Perdi as meias, as chaves e até algumas bolinhas de gude. Mas como alguém pode ser tão descuidado ao ponto de perder um continente inteiro? Teremos que perguntar ao nosso planeta sobre isso. A Terra perdeu o que foi chamado de Grande Adria entre 100 e 120 milhões de anos atrás. Então, como isso aconteceu e para onde ela foi? A única maneira de descrever o processo seria como uma cobra escorregando nas rochas ou caindo em um buraco. É mais fácil imaginar a perda de um continente quando você pensa sobre como é difícil achar uma cobra que escapou de seu olhar curioso. A maioria das serpentes não deixa rastros. Na verdade, se você não estivesse cerca de 100 milhões de anos atrás para assistir aquela cobra deslizando sob uma pedra, eu não estava lá. Seria impossível saber que isso aconteceu. Assim como os cientistas nunca teriam descoberto Adria se não fosse pela pele da cobra. Quer dizer, as montanhas. Digamos que sua cobra em fuga deslize sob uma rocha. Está na época dela trocar de pele, então a pele velha dela raspa e se amontoa bem ali, naquele pequeno espaço entre a pedra e o solo. Isso foi o que aconteceu com esse continente. Quando se separou de uma massa terrestre colossal conhecida como Gondwana, continue por aqui para saber mais sobre isso em alguns minutos. Um pedaço do tamanho da Groenlândia se dirigiu para o norte. Quando finalmente colidiu com a Europa, ele escorregou e fez com que o ponto de encontro dos dois continentes se dobrasse e amassasse. Por anos e anos, isso prosseguiu, e essas dobras continuaram crescendo. No final deixou traços muito óbvios e famosos. Você pode até ter esquiado neles durante as férias de inverno. Estou falando sobre os Apeninos e os Alpes suíços. O professor Douwe van Hinsbergen, geólogo que liderou a equipe de pesquisa responsável por essa descoberta colossal em setembro de 2019, tem sua própria analogia. Ele compara essa ação de dobra com o que acontece quando você enfia o braço em um espaço pequeno e a manga da camisa não passa. Ela se embola e essas sobras são como a cordilheira. Você pode estar se perguntando se outras cadeias de montanhas têm origens semelhantes. Sim, já tentou juntar areia com as mãos? Elas funcionam como massas de terra em movimento, e os picos de areia que você criou são uma versão em miniatura das montanhas rochosas. A pele de cobra, a manga da sua camisa, a areia. O ponto aqui é que as montanhas são deixadas para trás quando grandes pedaços de terra se chocam e escorregam entre si. Mas e o continente desaparecido? O que aconteceu com a Grande Adria? Assim como uma cobra se enterra no inverno, Adria continuou deslizando sob a superfície. O Dr. van Hinsbergen acha que ela provavelmente está confortável e acolhedora a cerca de 1.400 quilômetros abaixo do sul da Europa agora. Mas espere um minuto, Grande Adria ainda é um continente mesmo estando debaixo da água ou da terra? Uma cobra ainda é uma cobra quando está no subsolo? Claro que é. Na verdade, eu conheço um continente que está quase todo submerso, mas não está perdido. Já ouviu falar em Zealândia? Também é chamado de Continente da Nova Zelândia ou Tasmantes. Parece um arquipélago, que é uma cadeia de ilhas. Mas se você espiar sob a água, verá que na verdade é um pedaço contínuo de terra submersa, com os topos das montanhas se projetando sobre a superfície. Esses picos são as ilhas. Zealândia é categorizada como um microcontinente, o que levanta a questão: afinal, o que é um continente? Isso é uma questão discutível. Na verdade, nós, terráqueos, não podemos nem mesmo concordar sobre quantos continentes existem, sem contar os perdidos e os micros. Geralmente, um continente é uma enorme massa de terra. Os americanos aprenderam que existem 7 deles: África, Antártica, Ásia, Austrália, também chamada de Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul. Os alunos europeus, no entanto, combinam a Europa e a Ásia na Eurásia, de modo que aprendem apenas 6 continentes. Alguns países da América do Sul também reconhecem 6, mas mantêm a Europa e a Ásia separadas e combinam a América do Norte e a América do Sul. O que é ainda mais estranho é que todos parecem concordar que a Austrália ou Oceania é um continente enquanto a Groenlândia não, e que ela precisa se contentar com o título de a maior ilha do mundo. Pobre Groenlândia! Tudo isso tem a ver com as placas tectônicas, que ficam abaixo dos continentes. Mas é melhor deixar essa discussão para outro vídeo. Então, de onde vieram todos esses continentes?
Bem, se você já olhou para um globo ou mapa, provavelmente notou que as duas grandes massas de terra ao redor do Oceano Atlântico, América do Norte e do Sul de um lado e Europa e África do outro, parecem peças de um mesmo quebra-cabeça, que poderiam ser unidas para formar uma massa ainda mais gigantesca. Você também deve saber que há um nome para essa massa: Pangeia. Os cientistas acham que a Pangeia, um supercontinente, se é que já existiu, se separou há 175 milhões de anos. Mas não nessas duas grandes peças de quebra-cabeça que ficam à esquerda e à direita que temos hoje. Em vez disso, a divisão provavelmente ocorreu horizontalmente, deixando uma parte conectada da América do Norte, Europa e Ásia no topo, uma massa chamada Laurásia, enquanto a América do Sul permaneceu conectada com a África, Antártica e Austrália, em uma massa conhecida como Gondwana. Sim, aquele mesmo do qual Adria se libertaria mais tarde. Então, se você pegasse todas as massas de terra, continentes, microcontinentes, ilhas e arquipélagos da Terra e os esmagasse, obteria a bola de terra original conhecida como Pangeia? Não. Você não só perderia as partes dos continentes que ficam embaixo d'água, como as massas conectando os arquipélagos, mas também todas aquelas perdidas com o tempo. Sim, existem outras massas além de Adria. Os cientistas estão procurando por elas e já encontraram algumas. Um desses continentes perdidos é a elevação do Rio Grande. É um trecho de montanhas submarinas que foi apelidado de Atlântica do Brasil. A Grande Adria ficava em algum lugar entre o norte da África e o sul da Eurásia. Ei, isso fica bem próximo ao mar Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é onde a Grécia e Atenas estão. Então, Grande Adria deve ter sido Atlântida, certo? Improvável. Os historiadores acham que Platão inventou a história da Atlântida, mas será que foi realmente assim? Você pode pensar que sim, se acreditar na história das divindades gregas, punindo a civilização por iniciar uma rixa com Atenas. Mas uma teoria mais científica sugeriria que a Atlântida foi simplesmente inundada. Ou talvez pudesse ter sido uma das ilhas raspadas e deixadas para trás quando a Grande Adria mergulhou sob a Europa. Por mais decepcionante que seja, a única coisa de que podemos ter certeza é que a Adria em si não era a Atlântida. As forças tectônicas que empurraram o continente para baixo da Europa o fizeram há mais de 100 milhões de anos. Isso foi cerca de 80 milhões de anos antes de qualquer ser humano aparecer em nosso planeta para iniciar um conflito com Atenas ou qualquer outro lugar. Se você olhar para todos os continentes do mundo como peças partidas de um quebra-cabeça que formam uma Pangeia despedaçada, pode-se dizer que o Dr. Van Hinsbergen e sua equipe passaram os últimos 10 anos tentando montar o quebra-cabeça novamente. E como qualquer quebra-cabeça, é difícil fazer isso quando você perdeu um monte de peças. Estou olhando para você, Adria, mas os cientistas têm equipamentos geológicos sofisticados que rastreiam o registro magnético deixado por minerais nas rochas. Veja, cada rocha, pedra e montanha tem uma espécie de marca da época e do lugar em que foi criada. Tudo tem a ver com os polos magnéticos da Terra. Eles mudam de vez em quando em um processo chamado reversão geomagnética. Portanto, em poucas palavras, o magnetismo específico de certos sedimentos e minerais funciona como um mapa e um calendário. E é assim que os pesquisadores sabem de onde a Adria veio, para onde foi e quem ela conheceu ao longo do caminho. Ao estudar o magnetismo dessas amostras, a equipe também descobriu outro detalhe interessante. A Grande Adria não apenas deslizou na Europa, mas também estava girando no caminho para lá. Uma massa de terra rodopiante e dançante, cuja viagem despreocupada para o norte seria interrompida por um bloqueio inesperado, conhecido como Europa. Ei, isso daria um ótimo conto de fadas para embalar o sono das crianças. A pergunta que resta é: se a Grande Adria mergulhou sob a Europa, ela poderia se levantar novamente? É possível. Os continentes continuam mudando e em movimento até hoje, mas tendem a fazer isso a um passo de caracol. Então, volte daqui a 100 milhões de anos para ver quantos continentes os alunos da segunda série estarão aprendendo no futuro. Eu não estarei aqui, mas deixo isso para outra pessoa.